Na semana passada a gente teve um papo bacana sobre metas e mais especificamente sobre metas SMART. Hoje eu quero trazer um comparativo entre OKRs e metas SMART. Essas duas metodologias são muito confundidas, porém, apesar de se complementarem em algumas empresas, elas são duas coisas totalmente diferentes. A gente vai fazer um comparativo entre elas e vai saber quando utilizar uma, quando utilizar outra ou quando utilizar as duas no processo aí de metas da sua companhia, da sua empresa. Se você gosta de gestão, de liderança e agilidade, fica aí que hoje o papo é para você. Agora que a gente já sabe um pouquinho sobre metas e quão importante é defini-las, acompanhá-las, mensurá-las e apurá-las, a gente vai se deparar com algumas metodologias, frameworks que existem no mercado. Semana passada a gente aprendeu um pouquinho mais sobre metas SMART e hoje a gente vai fazer um comparativo das OKRs com a meta SMART. Eu já parto do pressuposto que todo mundo conhece OKRs, que é a metodologia de goals, né? Common Objectives mais comum aí que tem no mercado, a mais famosa no momento. Empresas e mais empresas estão se adaptando a trabalhar de forma trimestral para rodar aí os seus OKRs e se destrinchar em diversos KPIs individuais, por setor, por times, por squads, para acompanhar ali as OKRs. Então, assim, vamos falar sobre metas, para variar um pouquinho, mas a gente já conhece metas SMART. Eu parto do pressuposto que todo mundo conhece OKRs, mas eu vou também fazer um vídeo aqui explicando sobre OKRs na prática e como é importante a gente saber um pouquinho sobre as diferenças assim. Mas existem mais metodologias de metas, né? Uma delas complementa as OKRs, que é a CFR, então a gente chama aí de CFR, né? Que são as CFRs, e ela age ali no âmbito mais cultural da empresa, ela complementa as OKRs. Paralelo a isso, ou talvez até distante disso, existe uma outra metodologia que ela é unitária mesmo, ela não complementa as OKRs, que é uma metodologia de meta, que é o Balance Scorecard. Ele vem da área do financeiro, onde o financeiro vai dar direcionamentos para a empresa e vai destrinchar em KPIs individuais ou setoriais, ou por squad, ou por departamento, dependente de como for a estrutura da companhia. E a gente tem também a OGSM. Essa já é mais lenta para se aplicar, né? Ela exige um prazo maior para se aplicar, mas ela também é bem pontual, ela é bem direta ao ponto, tá bom? Então, vamos comparar aqui um pouco as OKRs com a Meta Smart. Todo mundo já sabe o que significa OKRs, né? Se a gente for pegar o pé da letra aí, Objectives and Key Results, então a gente sabe que a estrutura ali de OKR, ela sempre vai ter, se a gente pegar aqui e comparar uma estrutura de OKR, a gente sempre vai ver o objetivo, Objective, Key Results, KRs, né? Então fica bem claro que um objetivo é algo macro, é algo maior que eu desejo, muitas vezes até inalcançável, mas que vai fazer eu mexer o ponteiro de determinado assunto que eu quero mexer, de um determinado engajamento que eu quero ter, né, na minha companhia. Isso é bem comum, tá? Nas OKRs, elas às vezes não sabem, por mais que o gestor, que os diretores saibam que aquela OKR não vai ser atingida, às vezes ela vai mexer o ponteiro. Então você vai sair da inércia para um determinado ponto que é melhor do que aonde você estava. Então as OKRs elas trazem isso, né? Essa estruturinha aí de onde a gente consegue ver os objetivos e os key results. Por isso que forma OKRs, né? Objective and Key Results. Voltando aqui no começo, então, a gente tem as metas SMART, né, fazendo um comparativo, então, entre Objective Key Results e metas SMART. Eu já estava falando em inglês aqui. Ela é uma técnica para escrever metas claras, específicas e alcançáveis, desenvolvida para garantir critérios objetivos de planejamento e avaliação. Então, quando a gente fala que podem se complementar, já começa aí a diferença. Eu falei para vocês que as OKRs, elas podem ser um começo, um sonho, né? O objetivo às vezes é algo bem maior que vai tirar a gente da inércia a partir dos key results.
Então, se eu consigo alcançar alguns key results, eu já saio da inércia com aquele determinado ponto, com aquela fase do meu projeto ou com aquela inovação, com aquela tecnologia que eu quero trazer para dentro da empresa. Já as metas SMART, elas são algo bem alcançáveis. Então a gente precisa fazer com que elas se tornem alcançáveis. Na própria estrutura dela, né, quando a gente pega aqui as metas SMART, a gente já tem o beabá da coisa. Se essa meta não for específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal, né, ela não é uma meta SMART. Então, a principal diferença entre as duas metodologias, entre OKRs e Meta Smart, é essa. Enquanto a Meta Smart ela me dá exatamente o gabarito do que eu preciso fazer para alcançar, as OKRs ela vai me tirar da inércia, né? Elas vão me tirar da inércia, elas vão me fazer inovar, começar uma pesquisa e desenvolvimento, ou, por vezes, também tornar as OKRs alcançáveis num planejamento de quarter, complementando com metas smart, onde a gente vai falar um pouquinho aqui, que dá sim para juntar as duas. Mas então a principal diferença é essa. Enquanto OKRs a gente sonha um pouquinho mais, a gente dá um pouco mais de liberdade, mas também pode botar o pé no chão, sim, é natural que as pessoas no começo façam OKRs mais sensatas, menos encorajadas a tirar mesmo ou se desafiar, né? Apesar de que ela foi criada para isso, né? A Google, quando criou as OKRs, ela queria mostrar a evolução mesmo, mas também ela não é tão jogada fora caso você não atinja, né? As OKRs, ela consegue ver valor no que você já conseguiu evoluir, né? Ou seja, você tem uma jornada, mas você conseguiu sair de casa, você pegou o ônibus, você já está quase chegando na praia, mas se acabar a gasolina dentro das OKRs, você tem muito valor ainda, porque você saiu da inércia e está indo rumo àquilo. Isso é muito legal para startups, mas também tem que entender qual é o momento da startup, né? Tem startups que as OKRs ainda assim não é algo tão tangível para se aplicar. Por outro lado, as metas SMART já são bem gabaritosas, vamos dizer assim, né? Ela vai te dizer exatamente o que você precisa fazer e ela espera que você a conclua, tá bom? Principais diferenças, eu trouxe aqui um panorama bem legal no critério que é utilizado entre OKRs e metas SMART. Então vamos lá. O foco nas OKRs é metas estratégicas e organizacionais. Nas metas SMART já é mais operacional, individual ou por tarefa. Então, aquilo que eu falei para vocês, enquanto as OKRs estão pensando, às vezes até a diretoria vai trazer as OKRs, né? E vai trazer as OKRs para os times, para uma área, e essa área vai ter que destrinchar em KPIs ou metas SMART, ou simplesmente metas, ou incrementos de produto ao final de uma sprint. Né? É muito comum empresas terem OKRs ali rodando, mas não terem uma metodologia que chegue até o desenvolvedor, por exemplo, até o estagiário. Né? Como é que o estagiário vai estar mexendo o ponteiro para que a gente mexa uma engrenagem, outra engrenagem e no final a gente esteja mexendo na OKR? O critério de ambição aqui também, né, nas OKRs, é desafiador e aspiracional, ou seja, ele vai te trazer um conceito de vamos, vai dar certo. Já na Smart, não. Na Smart, nas metas Smart, a gente tem que ser realista e tem que ser viável. Inclusive, é uma das características que compõe ali o acrônimo de Smart, né? Periodicidade. As OKRs é muito comum a gente ver sendo rodada aí trimestralmente ou semestralmente, né? As metas Smart não, ela pode ser curto ou médio prazo, né? Jamais longo, obviamente, porque a ideia da meta Smart é te dar clareza e ser temporal num curto prazo. Então, por exemplo, metas Smart é muito bom para mensal ou sprint quinzenal, né? Tem times que eu já rodei que não rodavam Scrum, né? Mas eles tinham muito bem claro as metas Smart definidas quinzenalmente ou mensalmente. Tá? Outra diferença aí entre OKRs e metas Smart. A avaliação.
Das OKRs, o progresso parcial já é positivo, como eu falei anteriormente. As OKRs elas servem para fazer a gente sair da inércia, para puxar a iniciativa. Eu diria que é mais isso, né? Apesar dela ser um sistema de meta, a parcialidade, o início dela, mexer o ponteiro dela, mesmo que não por inteiro, já é um avanço, já é considerado um avanço e está dentro da normalidade. Já na meta Smart, não. A gente espera 100% de conclusão, né? E a transparência? A transparência das OKRs é porque ela é compartilhada entre times e líderes. Ou seja, é muito comum você ver um Gantt, se você não sabe o que é o Gantt, dá uma pesquisadinha aí, mas um gráfico Gantt ali, passando uma linha temporal mensalmente ou trimestralmente dos projetos. E isso tudo fica a nível de qualquer pessoa da empresa, né? Quanto mais transparente for as OKRs, melhor é, porque todo mundo se sente parte daquilo. Então, você imagina ali, tá lá atingir 15% do mercado mineiro até 2027. E aí você vê mexendo o ponteiro, olha só que legal. E você quer fazer aquele ponteiro se mexer. Então é importante que todo mundo acompanhe, todo mundo tenha acesso. Nas metas Smart, podem ser privadas ou específicas do time. Então, quando a gente começa a ver assim, OKRs, metas Smart, é um casamento perfeito para que as duas metodologias se complementem. Uma vez que uma é um pouco sonhadora e que é aspiracional, também inspira, né? Ela não só aspiracional, mas também inspiracional, não sei se existe essa palavra, ela é um pouco mais sonhadora, a outra já é mais pé no chão. E isso é bacana, porque a gente sabe que existem pessoas que a gente, né, os nossos colaboradores são mais, eu quero, eu vou conseguir, pô, vai ser muito massa, mas tem aqueles que, pô, eu preciso saber se eu vou conseguir, o que que eu preciso fazer, qual é a meta. Então, as duas metodologias, elas podem se complementar sim e vão gerar aí num jeito de gerir muito bacana, do qual eu gosto muito, que é juntar OKRs com metas Smart. Agora a gente vai ver uma meta na prática utilizando OKR e utilizando Meta Smart. A gente vai ver a principal diferença na estrutura dessas duas metodologias, né? Mas o objetivo, é claro, a minha meta é melhorar o engajamento no app. Vamos ver como é que fica o OKR. O objetivo, então, é aumentar o engajamento de usuários no app. Então, aqui está o meu qualitativo. Vejam que em nenhum momento eu falo porcentagem, data, números. A minha meta, o meu objective, né? Está bem qualitativo. Esse vai ser o meu diferencial se eu fosse levar para o mercado. Então, às vezes, o objetivo de uma OKR pode ser seu diferencial, aquilo que você está buscando inovar, ou até melhorar, né? Já as QRs, elas vão ser o meu Key Results, ou seja, resultados chaves que vão me levar a esse objetivo. Então, o QR, ou melhor, QR1, né, é aumentar DAO de 15% para 25% até setembro. A QR2 é reduzir churn de usuários ativos em 20%. A QR3 é lançar duas funcionalidades baseadas em feedbacks de usuários, de clientes. Vejam só, a gente sonha, a gente espera que isso seja alcançado para que isso seja concluído, né? Nas metas Smart, né? Aqui na meta Smart, eu tenho uma meta Smart para essa meta aqui, para esse meu objetivo, né? Aumentar o número de usuários ativos diários de 15 para 25% até 30 de setembro, por meio de notificações personalizadas, com base em dados de uso. Então, vejam que uma meta smart, ela tá, às vezes ela está muito totalitária para uma coisa só, né? Ou seja, eu poderia pegar essa meta smart aqui e destrinchar em KPIs individuais para diversos setores, para diversas pessoas da minha empresa, onde eu iria alcançar isso aqui. E não existe, né, uma outra coisa a ser esperada no seu cumprimento dela, né? Tem uma grande diferença entre a estrutura. A meta smart ela é bem clara, mas é uma meta smart muito
com muita coisa junto, vamos dizer assim, né? Eu deveria de quebrar essa meta smart em mais metas smart, no caso, né? Nas OKRs eu consigo destrinchar key results a partir de iniciativas, né, e tudo mais que possa estar na sua companhia, como sprints, ou seja lá qual time box de incremento de produto que você tenha para alcançar aí esses objetivos. Quando usar cada metodologia, né? As OKRs, como eu falei, é um alinhamento bem estratégico. Então, eu tenho normalmente nas empresas o cenário onde a diretoria vai definir as OKRs, com a gestão média, talvez, no máximo, assim. Se for uma startup, às vezes até, não diria que uma gestão média, mas até gestores, coordenadores, tech managers, líderes técnicos podem participar também desse alinhamento estratégico da companhia, e ele é feito normalmente por quarter, né, trimestral. É muito comum já fazer o alinhamento no começo do ano e traçar os quarters do ano, né? Mas pode mudar com certeza. Então, tem algumas companhias que fazem por trimestre o alinhamento estratégico. Na Meta Smart é um planejamento individual, então por isso que eu falei que aqui nessa Meta Smart a gente criou uma OKR e uma Meta Smart, mas percebam que a Meta Smart ela está muito agrupada, então tem muita coisa que depende ali dessa Meta Smart, ela teria que quebrar ela mais ainda, né? Então, por exemplo, aumentar o número de usuários ativos diário de 15 para 25% até 30 de setembro. Quais são as iniciativas que vão me levar ao atingimento dessa meta? Eu tenho que quebrar, né? Por meio de notificações personalizadas, com base em dados de uso. Como às vezes eu vou ter que fazer um discover para saber quais são os dados que eu tenho usado mais e quais são os dados que eu vou filtrar para poder fazer essa aplicação ali por meio de notificações personalizadas. Push notification, provavelmente. Ainda comparando aqui, né, quando usar cada metodologia, as OKRs são metas de inovação ou transformação. Então, times de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, rodam muito bem com OKRs. Nas metas smarts, a gente tem tarefas operacionais com prazos curtos, ou seja, squads lidam super bem com metas smart. Você quer ver um exemplo? No Scrum, quando a gente tem um card bem estruturado, descrito, a gente está realizando metas smart, porque a gente tem o DOR, o Definition of Ready, a definição de todos os pontos que eu preciso para começar uma tarefa, e os critérios de aceite, o Definition of Done. Então, ali por mais que não seja o nome, a nomenclatura, a gente está rodando sim metas smart. Nas OKRs, a gente tem monitoramento de impacto organizacional. Já nas metas smart, a gente tem execução de atividades específicas. Ou seja, conclusão, né? Vamos falar aqui, né? As OKRs, elas são muito mais estratégicas, elas são muito mais visionárias, elas impulsionam a inovação, a pesquisa e o desenvolvimento. As metas Smart, elas são mais para o dia a dia, são algo bem operacional, algo bem objetivo, né? Comparando uma com a outra, eu diria que assim, as OKRs sonham e as metas Smart realizam. Tá bom? Esse vídeo aqui eu acho que ficou muito comprido também, mas eu estou acertando esses pontos. Quero melhorar cada vez mais aí essas informações que eu trago para vocês. Estamos aprendendo, estamos saindo da caixa, mas garanto para vocês que a gente vai melhorar esse vídeo. Eu vou tentar fazer um apanhado mais curto, se esse aqui ficou muito comprido. E vamos falar cada vez mais aí sobre gestão. Eu estou com uma consultoria, a Elo Ágil é uma consultoria. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem aprender um pouquinho mais, tem também uma mentoria que eu estou realizando com alguns líderes técnicos e desenvolvedores. Se você é líder, é agilista ou até gestor e quer aprender um pouquinho mais sobre todo esse universo aí do qual eu aprendi ao longo desses 18 anos, manda uma mensagem aqui que a gente vai junto trocar muita ideia e garanto que vocês vão gostar cada vez mais desse mundo maluco aqui, que é o mundo da gestão, da liderança e da agilidade. Um abraço!